meus amados irmãos, estou aqui e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 1 em diante, que diz sobre o tropeço na palavra de Deus. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, né? Sabendo que recebemos um juízo mais severo, né? Porque tem muita gente que quer ser pastor, tem muita gente que quer ser pregador, né? Que quer ser mestre da palavra de Deus. Tem muita gente que tem essa intuição, né? Mas a própria Bíblia já está advertindo aqui que não devemos ser dessa forma, né? Meus irmãos, não sejais muito de vós mestre. Então tem que ser limitado, né? Não pode querer estar ensinando. Por exemplo, tem uma igreja, né? Tem uma igreja e dentro dessa igreja todo mundo quer ser pregador. Não pode, não pode. Tem que ter limites sobre isso, né? Eu estou falando dentro de uma igreja falsificada, né? Que tem, todo mundo quer pregar, né? Todo mundo quer pregar, todo mundo quer ter uma oportunidade para estar pregando, não é verdade isso? Eu estou dizendo isso porque eu fui de 2 ou foi 3 Assembleias de Deus e tem essas coisas de dar oportunidade, né? Para aquele que quer ler um versículo lá, mas a Bíblia diz que não sejamos muito de vós mestres, não queremos ser muitos doutores da lei, né? Sabendo que recebemos um juízo mais severo. Porque tem essa advertência aqui em Tiago, né? Porque devido a isso, pode ser que alguém venha ensinar coisas malignas, coisas erradas dentro da palavra de Deus, né? Por isso que está aqui, sobre o tropeço na palavra. Aí muitos podem tropeçar, querendo ser mestre, querendo ser um ensinador da palavra, mas não tem a capacidade adequada de ensinar, né? Meus irmãos, não sejais muito de vós mestre. Mestre quer dizer professor, é uma pessoa que quer ensinar, dominar o ensino, né? Mas é proibido que não tenha muita gente para ensinar, né? Que é para não receber um juízo mais severo, porque está pregando coisa que não deve, né? Como nas igrejas de hoje, né? E nas igrejas de hoje, uma pessoa se acha muito sabidão da palavra de Deus e vai logo fazer uma teologia diabólica para aprender a enganar o povo dentro das igrejas falsificadas de hoje, né? Existem milhares e milhares de igrejas falsificadas que o homem criou para proveito próprio, né? Vai, estuda, pega seu diploma, né, de pastor. Isso já é um erro. Eu tenho um irmão que é assim, ele é metido a pastor, e eu disse a ele: meu irmão, o único pastor da gente é Jesus Cristo. Jesus Cristo é pastor, é apóstolo, é mestre, é tudo. Ele disse: não, mas na Bíblia está escrito assim, e Deus deu uns como pastores, como mestres, como os apóstolos, mas ele não entendeu a palavra deu como, ele não entendeu, né? Ele quer ser um desses mestres, né? Mas ele não entendeu na escritura que deu como, é como se fosse. Eu, por exemplo, eu estou falando aqui de Deus. Vamos supor que algum de vocês diga: eita, é o pastor Antônio que está pregando lá no quadro, né? Eu me chamo o irmão Antônio. Mas muita gente quer até dizer que eu sou pastor. Eu não sou pastor. Eu já falo o que o meu pastor me manda falar, que é Cristo, né?
Mas meu irmão, que é pastor de uma assembleia lá na Bahia, eu disse a ele, rapaz, não pode ser pastor. Ele disse, não, mas está escrito na Bíblia que Deus deu um como pastor, ou outro como mestre, como apóstolo, mas ele não entendeu a palavra deu como, né? Isso ele não entendeu. Ele pensou que é para ser a título, mas os títulos não pertencem a nós. Todos nós somos irmãos. Isso está na... Obrigado aí pelo bastãozinho, meu amor. Que Deus abençoe. Todos nós somos irmãos. O título de pastor pertence a Cristo. Agora, quer ser pregador como se fosse um pastor? Sejamos, né? Pregando a verdade, não mentira, como tem por aí, né? Pregando a verdade, não enganando o povo com dízimo, com isso, com campanha, com congresso, etc, etc. Não enganando o povo, né? Isso aí não pode. Então, dando sequência, pois todos tropeçamos em muitas coisas. O ser humano tropeça em muitas coisas, né? Não estava escrito aqui, isso vem da palavra de Deus. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós, ser humano, mesmo sendo cristão, né? Às vezes tropeçamos. Por quê? Porque somos carne, né? E a carne é fraca e ela tem concupiscência, né? E através disso poderemos dar uma vacilada. Não é para vacilar, mas podemos, né? Podemos. Se alguém não tropeça em palavra, presta atenção. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo, né? Se um cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, a igreja verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue chama-se Igreja de Deus. Não é igreja católica, não é igreja Assembleia Universal, Batista, Cristã, Adventista, etc. Não, tudo isso são igrejas falsificadas da religião que Satanás inventou, né? São igrejas de Satanás. Me desculpe, eu já disse que não quero ofender ninguém. Não é minha intenção. Mas eu estou falando a verdade. Essas igrejas foram criadas para proveito próprio. É diferente da igreja de Deus, né? A igreja de Deus cuida em nos conduzir para a vida eterna, para a salvação. Isso é o dever de Cristo, que nos deixou, né? Cristo foi enviado por Deus para trazer a igreja verdadeira. Por quê? Porque antes de ele chegar, o povo que era de Deus, o povo que era israelita e das tribos, eles próprios deixaram a igreja do deserto, que era a lei de Moisés, e foram criar sua própria igreja, que é a igreja dos ídolos, das estátuas de escultura. Isso antes de Cristo chegar. Quando Cristo chega, que introduz a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que o Pai mandou ele trazer, através da igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. O povo daquele tempo de Cristo para cá vem pegando essa palavra e manipulando ela, né? Vem manipulando ela, e aí eles são causadores de tropeço da palavra de Deus. Isso é o que Tiago está ensinando aqui em Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante. O tropeço da palavra de Deus é o que Tiago está informando aqui. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, presta atenção, se alguém não tropeça em palavra, né? Um homem que
não tropeça em palavra, contrário a Deus, esse homem é perfeito, né? E capaz de também refrear todo o corpo. Por que refrear todo o corpo? Porque se pela língua, né? Se pela língua ele não levanta falso, né? Ele não levanta falso, ele não anda cheio de mentira, ele não anda falando coisa para, né, para prejudicar outras pessoas. O seu corpo ele refreia. O que é refrear o corpo? Ele não deixa que sua mão roube, né? Ele não deixa que seus pés vá para um cabaré, vá se prostituir. Ele não deixa que seus pés sejam gay. Ele não deixa que seus pés sejam lésbica, né? Ele não deixa que seus pés vá fazer tatuagem, vá botar piercing. Isso é refrear o corpo. Não deixa que seus pés vá atrás para roubar, para enganar, para matar, né? Tá entendendo o ponto? São isso. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, que é a palavra de Deus, este homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Por quê? Porque ele não tropeça na palavra de Deus. Ele está seguindo ela corretamente como Cristo deixou, como Deus mandou, né? Na palavra de Deus está dizendo, não adultere, né? Então ele está refreando seu corpo, porque ele não vai adulterar, né? A sua língua não está falando engano para enganar ninguém. Ele está refreando seu corpo, sua língua. Seu olho não está vendo coisa estranha, né? Sua mão não está pegando, metendo a mão no alheio, né? Ele está refreando seu corpo, né? Seus pés não está andando para ir se prostituir, ou para matar alguém, ou para roubar. Então, se temos Deus, sabemos, né, através da palavra de Deus, né, refrear o nosso corpo do mal, né, de todas as coisas malignas. Ora, se pomos freio na boca, presta atenção, esses freios que está falando aqui refere esse versículo de cima do tropeço, né? Se alguém não tropeça em palavra, como os pastores de hoje, né? Pastores, padres, todos eles tropeçando na palavra, enganando o povo, né? Não estou falando isso para ofender você, não é a minha intenção. Eu estou falando isso para educar vocês na verdadeira palavra de Deus, tá? Então, se eu tenho a lei de Cristo, por exemplo, eu recebi a lei de Cristo, né? Dentro da que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, não a que o homem inventou, não. Aí eu recebo a lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos de Cristo, não de homem, mas de Cristo, que Deus mandou. E aí eu vou saber refrear minha língua para não estar falando palavras torpes. Isso é o que o versículo está mandando dizer. Para não falar palavras torpes. Eu sou cristão, eu não vou dizer, não, meu irmão, você tem que adorar Santa Fulana de Tal, você tem que adorar Santo Fulano de Tal. Eu estou falando palavras torpes dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo. Então, eu não posso falar essas coisas para você fazer. Eu não posso dizer a você, não, olha, meu querido, olha, eu vi um negócio ali num canto e tá fácil de pegar, vamos lá. Eu não posso falar isso. São palavras torpes que leva à perdição, que leva o lago de fogo. Eu não posso, por quê? Porque eu tenho Deus, eu recebi a verdadeira palavra, e através dessa verdadeira palavra que eu recebi, eu não posso pegar ela e incluir mentira no meio dela.
Eu não posso pegar essa palavra verdadeira de Deus e introduzir coisas de tropeço através dela. Não é verdade? Por exemplo, a lei de Moisés passou, não existe para os dias de hoje, para o verdadeiro cristão. E por que eu vou pegar o dízimo lá da lei de Moisés e vou introduzir hoje dentro da lei de Cristo, se não pode? Isso são palavras torpes, né? São palavras torpes. Ah, mas foi Deus que mandou. Foi Deus quem mandou escrever. Mas não foi para nós, foi para o povo israelita, né? Foi para a tribo de Levi. Não é para nós nos dias de hoje. Hoje nós estamos na lei de Cristo, não na lei de Moisés. A lei de Moisés já era. A lei de Moisés é fraca e inútil, né? A lei de Moisés é fraca e inútil. Não serve para a salvação. Quem é para a salvação é a lei de Cristo, né? Então, se eu quiser introduzir parte da lei de Moisés hoje, eu estou pregando palavras torpes dentro da palavra de Deus, né? Estão entendendo o ponto? Né? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, se pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeça, né? Porque um cavalo, ele só para quando a gente puxa a rédea dele. Por quê? Porque tem aquele ferro dentro da queixada dele. Quando puxa aquilo ali, se ele forçar, vai doer, ele não vai aguentar. E aí ele obedece, né? Da mesma forma somos nós, né? Esse freio que nós temos é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo mandados para o Pai, para que nós, através da fé, obedeçamos, né? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeça, então conseguimos dirigir todo o seu corpo, né? Vede também os navios que, embora tão grande e levado por impetuosos ventos, com um pequeno leme se volta para onde quer o impulso do timoneiro, né? Então o navio, ele é grande, mas através do leme pode ter o vento forte, você consegue guiar para onde você quer, não é isso? Não é isso, né? Como está dizendo a comparação aqui, comparamos o cavalo, né? Ora, se pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeça, então consigamos dirigir ele e todo o corpo do cavalo, né? Então isso é também na palavra de Deus. Se nós estamos obedecendo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, nós temos como refrear a nossa língua e o nosso corpo do mal, de fazer o mal e de receber o mal, não é verdade? Ora, vede também os navios, né? Que embora seja tão grande e levado por impetuosos ventos, com um pequeno leme se volta para onde quer. O pulso do timoneiro, que é quem comanda um navio, né? Então, mesmo ele sendo grande com vento, uma só pessoa pode guiar ele para onde quiser, porque está sob o domínio do homem. Assim somos nós, cristãos verdadeiros. Se estamos seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, com amor puro e sincero em nossos corações, podemos refrear a nossa língua e o nosso corpo para não ir após o pecado, para não perdermos nossa salvação e vida eterna, e sermos protegidos de Deus, né? Assim também a língua, agora vai falar da língua. Assim também a língua é um pequeno membro, né?
e se gaba de grandes coisas, não é? Através da língua, quando, por exemplo, nós faz uma casa bem bonitona, construamos uma casa bem bonitona, a nossa língua é para nos dizer para, tá vendo aí que casa tão bonita e grande que eu fiz, né? Aí estamos nos gabando através de quê? Através da língua, que é um pequeno membro, né? Essa linguinha aqui nos gaba de certas coisas, né? Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia, né? Por exemplo, tem um pasto seco bem grande, a quilômetros, mas apenas com um palitinho de fósforo você incendeia a toda, né? Devasta tudo. Um pequenino fogo, como está escrito aqui, né? Vede com um grande bosque tão pequeno fogo incendeia, né? Um pequeno fogo, né? E um grande bosque pode ter um partido de mato assim de quilômetro, mas com um palito de fósforo, onde você tocar favorável ao vento, com um palito de fósforo, queimará tudo. Assim é a nossa língua. A nossa língua, temos que saber refrear ela dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, porque senão nos leva à perdição. A língua tem que falar coisas corretas, né? Não enganosa, porque a língua que profere mentira, engano, calúnia e etc, está levando sua alma, seu espírito para o lago de fogo e não para a vida eterna. Por isso que temos que refrear tanto a língua quanto o corpo, né? Refrear a língua quanto o corpo, para que não nos percamos, né? Não pequemos e se perdemos. A língua também é um fogo. A língua também é um fogo. Sim, a língua. Qual mundo de iniquidade colocada dentro dos nossos membros? Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. É isso que eu estou falando. A língua também é um fogo. Sim, a língua. Qual mundo de iniquidade? A língua nos leva a pecados terríveis. A língua nos leva a pecado terrível contra o nosso irmão e contra a Deus. Por isso, devemos, ao falar, prestar muita atenção no que vamos falar, né? Colocada entre os nossos membros, a língua, né? Colocada, que é um membro, o olho é um membro, a mão é um membro, o pé é outro membro, etc, né? Nosso corpo tem vários membros, mas a língua é a mais peçonhenta, é a língua, né? A mão também, ela mata, ela faz muita série de coisas, mas a língua, ela é muito mais maligna, né? Através da língua, só a língua ela pode contaminar o corpo inteiro, né? A língua pode contaminar todo o corpo e inflamar o curso da natureza através da língua, porque e vai inflamar até o curso da natureza. Vou explicar o que inflama até o curso da natureza. Por quê? Porque eu sou um homem, né? Eu vejo um gay, se vestir de mulher, eu acho ela bonita, e através da minha língua eu posso dar um psiu, né? Eu posso ir lá conversar, e aí eu, como homem, vou transar com outro homem, eu estou indo contra o curso da natureza, né? Porque não pode homem com homem, não pode mulher com mulher. Inflama o curso da natureza. Por isso não pode, né? Sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Isso faz parte do maligno, do diabo.
Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma. Isso está se referindo à língua. Quão maligna ela é. Toda espécie de fera, de ave, de réptil, né? Cobra, jacaré, esse negócio. De animais do mar, como baleia, golfinho, você não já viu? Baleia domesticada, golfinho domesticado, né? Se doma. E tem sido domada pelo gênero humano. Esses animais. Animais, fera, você não vê uma onça, um leão domado num circo, né? O homem doma um leão. Doma uma onça, uma tigre, uma pantera, o homem doma. Uma ave, né? Já vi um falcão, ele solta, vai, volta pro braço do dono dele. O falcão é ave, é domada, né? Jacaré, cobra, esse já vi cobra também, né? Apita na falda lá e a cobra sobe, né? Domada, né? Animais do mar, como golfinho, baleia, domada, o homem doma, né? Agora, tudo isso é domado pelo gênero, mas a língua nenhum homem pode domar. A língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, né? Está cheia de peçonha mortal. A nossa língua, né? Por isso devemos ter muito cuidado ao falar alguma coisa. Muitíssimo cuidado, porque a língua é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. A língua, ela nos leva muito para o inferno. Com ela bendizemos ao Senhor. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Tanto ela abençoa como amaldiçoa. Isso é a língua, né? Da mesma boca procede bênção e maldição, né? Da nossa boca sai bênção e sai também maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Então, se somos um verdadeiro cristão, o que a nossa boca deve sair é bênção, né? Bênção e não maldição. Nunca, jamais, né? Deve sair maldição, mas bênção, isso é para o verdadeiro cristão. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim, bênção e maldição. Tem que ser uma coisa só. Se nós somos cristãos, tem que sair bênção, não maldição. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Né? Não pode, não tem. Não tem uma fonte que está jorrando ali, ela dá água doce e água salgada ao mesmo tempo. Não tem como, né? Não tem. Ou ela dá água doce ou ela dá água salgada, né? Por isso, para nós sermos cristãos verdadeiros, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, temos que ser justo, fiel e falar bênção, não maldição, né? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, né? Ou uma videira figo? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona ou uma videira figo? Não pode, né?
Se é figueira, é figo, e azeitona é uva. Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Não pode. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Isso não tem como juntar os dois, jamais, né? Cristo, o próprio Cristo disse: ou me serve, não pode servir a Cristo e a Baal ao mesmo tempo. Não pode. Não serás aceito. É a mesma coisa de você dizer que é um cristão, está na igreja, né? Fazendo o bem ao seu próximo, mas seu coração está cheio de ódio, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de falsidade, de avareza. Não serve. Não serve. Tudo para Deus tem que ser com amor perfeito em nossos corações e com sinceridade, né? E com sinceridade. Senão é vão, tudo que fizemos, né? Ainda em Tiago, capítulo 3, né? Em Tiago 3, eu relatei, né, os tropeços, né, dentro da palavra de Deus. Tropeço dentro da palavra de Deus. Não podemos tropeçar. Se recebemos a lei de Cristo, devemos cumprir ao pé da letra. Não devemos desviar um i nem para a direita e nem para a esquerda. Não devemos. Se estamos na lei de Cristo, não devemos desviar um i nem para a direita nem para a esquerda. E com amor puro e sincero em nossos corações, porque será um vã o nosso sacrifício, tá? A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Isso é Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Tiago perguntando para os irmãos: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria, né? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, né? Não devemos mentir contra a verdade, né? Mas se tendes amargos ciúmes e sentimento faccioso em vosso coração, vírgula, não vos glorieis, vírgula, não mintais, não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mentir contra a verdade, essa sabedoria não vem de Deus. Isso é o que os pastores de hoje fazem. Mas é terrena, animal e diabólica. Isso é os procedimentos dos falsos pastores de hoje, da Igreja Católica, Assembleia Universal, Adventista, etc. e etc. Porque são igrejas falsas, igreja de Satanás, pastores e pregadores de Satanás, porque prega para proveito próprio, trocando a verdade com mentira. E Deus diz: nem mintai, não minta contra a verdade. Muitos mentem contra a verdade. Por que mentem? Eu vou dar só um pequeno lembrete, facinho,
né? Onde você que tem a mente cauterizada nessa mentira vai restituir rapidinho. Presta atenção. A lei de Moisés só vigorou até João Batista. Está na Bíblia. Ela não está em vigor hoje, né? A lei de Moisés só vigorou até João Batista. Está na Bíblia, está escrito. Por quê? Porque a partir dali, de João Batista em diante, quem vai entrar em vigor é a lei de Cristo, não a lei de Moisés mais. Não existe lei de Moisés para hoje, porque a lei só vigorou até João Batista. Mas os pastores avarentos, mentirosos, enganadores de hoje querem introduzir o dízimo, que é para os levitas lá de antigamente e não para hoje, né? Tá entendendo o ponto? Aí estão trocando a verdade, a mentira pela verdade, a verdade pela mentira, né? Se eles para pregar que a lei de Moisés passou, eles não querem pregar que a lei de Moisés passou. Por quê? Porque é rentável para eles, é para proveito próprio deles. Então ele não vai dizer que a lei de Moisés passou. Quem está em vigor é a lei de Cristo. A contribuição da lei de Cristo está em 2 Coríntios 9,7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, tem que dar com alegria, não com tristeza, nem por constrangimento. O pastor não pode chegar para você para pedir dinheiro, lhe constrangendo, lhe dando envelope, mandando alguém pegar o seu dinheiro dentro do culto. Está constrangendo você. Mas você pode ir liberalmente colocar onde tiver o local de receber as ofertas, né? Não ninguém vindo pegar o seu dinheiro. Você está dando de coração, você está dando por amor. Você até pode dar mais do que o dízimo, se você tiver condições, não é verdade? Mas os pastores enganadores de hoje, diabólicos, e outra, as contribuições da verdadeira igreja não é para o líder, não é para o pastor, não, é para a própria igreja. A igreja é quando os irmãos, os membros estão reunidos. Ali está formado a igreja. A igreja não é 4 paredes. A igreja não é 4 paredes. A igreja é quando os membros dela estão reunidos. Aí forma a igreja de Deus. Quando os membros, nós não somos igreja, somos membros da igreja. A igreja é o corpo, nós somos membros do corpo da igreja. Entendeu? Nós não somos igreja, como muitos aí diz, né? Nós não somos igreja. Nós somos membros do corpo da igreja, que é Cristo. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, né? Porque estão trocando a verdade com mentira. Mas se tende amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, nos vangloriei. Muitos se vangloriam nisso, né? Tem muitos pastores que é vanglorioso nessas coisas, porque tem sentimento faccioso em seu coração, né? Ele se gloria nisso. Mas não vos glorie, nem minta contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do céu, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra é má. Tem igreja, eu conheço uma mesmo, onde os pastores brigam por salário. Eles não são que nem Paulo. Eles brigam quando chega um tempo de aumentar salário exorbitante deles, né? Eles brigam, eles não são que nem Paulo. Paulo preferia passar fome. O apóstolo Paulo passava fome dentro da congregação, pregando ali com fome, mas ele não chegava para dizer a nenhum irmão dentro da congregação dizendo que estava com fome e que queria comer um pão. Jamais.
ele falou isso? Não. Ele nunca pediu um pão para não ser pesado aos irmãos dentro da igreja e depois ninguém está dizendo o irmão Paulo tá comendo, está sobrevivendo porque é nós que alimenta ele. Mas os pastores de hoje não querem saber disso não. Ele tira até o último centavo seu, o último, e deixa você com fome. Em vez dele lhe alimentar, ele tira o pão da sua boca. Em vez dos pastores colocar pão na sua boca, ele tira. É o contrário, né? O apóstolo Paulo trabalhava para se manter e ainda do que ganhava, ajudava os irmãos dentro da igreja. Os pastores de hoje não. Eles não querem trabalhar, querem viver às custas do membro e ainda querem tirar o último centavo que ele tem. Se possível, deixa ele com fome para que ele viva bem. Não é verdade? Estou mentindo? Não, não estou mentindo. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Os pastores de vocês são assim? Os padres de vocês são assim? Os bispos são assim? Os apóstolos são assim? Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que provêm a paz. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A origem das contendas. A origem das contendas. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Ele está perguntando. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tens. Logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedes. Rouba, né? Porque não pede, rouba. Pedes e não recebeis. Muita gente pede a Deus. Pedes e não recebe. Muita gente pede a Deus. Porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Não tem gente que ora a Deus, né? Senhor, né? Senhor, estou precisando de uma casa, Senhor, uma casa boa, Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, eu estou precisando de uma moto, Senhor, né? Senhor, eu estou precisando de um emprego para ganhar muito dinheiro. Não é assim? Então, não peças. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Mas ore a Deus, peça perdão dos seus atos, peça perdão a seus inimigos, tire a inveja do seu coração, a contenda, né? A maldade, tudo quanto for mal, todo pensamento, toda angústia, retire do seu coração e ore a Deus. Peça saúde e só agradeça. Peça saúde e só agradeça, é o que devemos fazer. Devemos agradecer, tanto no bem quanto no mal. Devemos agradecer a Deus sempre. Não devemos pedir nada a Deus, sim saúde, né? Porque sem saúde não podemos alcançar a nossa casa,
a nossa moto, né? Nosso bom emprego, né? Mas com amor puro e sincero no coração, com fidelidade, com fé, que é obediência. A fé é uma série de coisas, mas principalmente para a fé o que vale é amor puro e sincero, e a fé pura, que é obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos. E o resto Deus proverá, né? Se você necessita de uma casa, Deus vai lhe dar de uma forma ou de outra. Pode dar agora, pode dar amanhã, pode dar daqui 1 ano, a 2 anos. Seja perseverante e obediente a Deus. A sua bênção chega. Pode chegar instantaneamente e pode chegar daqui a 100 anos, mas chega. Agora, você tem que perseverar, acreditar e ter a fé de Deus, que é obediência, tá? Infiéis, deixa eu voltar aqui. Pedes não recebeis, porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, né? Porque esses que pedem para gastar em vossos deleites, principalmente, eu vou tocar nesse assunto de novo, porque é bem provável. Vocês não vê os pastores de hoje, né? Os pastores de hoje, dessas igrejas falsificadas, ele arrecada dinheiro para ajudar os irmãos necessitados dentro da igreja? Não. Eles pegam o dinheiro de vocês para seus próprios deleites, né? Para seus próprios deleites. Infiéis, e são infiéis. Não sabeis que a inimizade do mundo é a inimizade contra Deus, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu acho que eles devem saber disso, né? Mas são avarentos. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, você, meu amado, você, minha amada, que está numa igreja falsificada, não seja amigo do mundo, porque você é inimigo de Deus. Se o seu pastor é de Satanás, não sirva a ele. Não compactue com os atos que ele profere, porque você está se tornando inimigo ou inimiga de Deus. Tanto também os pecadores de farra, de bebedeira, de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo, de engano, de fraude, de gay, de lésbica, esse conjunto todo, de brinco, de pintar, de se pintar e etc, etc, porque tudo que eu estou falando aqui não vem de mim, eu estou falando do que eu já li, do que consta na Bíblia. Tudo isso é desagradável a Deus, e tudo isso faz com que você vá para o lago de fogo, caso você não deixe essas práticas, porque são amizade do mundo. São amizade do mundo. E a amizade do mundo é inimizade contra Deus, né? Porque Satanás, a concupiscência da carne junto com Satanás leva, eu estou falando isso porque eu já fui também, leva para farra, para bebedeira, leva para prostituição, leva para o engano, etc, etc. Leva. E tudo isso é inimizade contra a Deus. Você está morto para Deus. Todo pecador é morto para Deus.
Ou pensais que em vão, diz a Escritura. A Escritura não fala em vão. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras. O Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Todavia dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo. Devemos nos sujeitar a Deus. Nós, cristãos, devemos o tempo todo ser sujeito a Deus em tudo, resistindo ao diabo, né? Se nós somos um verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, leia Atos 20 e 28, isso é lá. A igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Seguimos com a fé, com amor puro, sincero e fé, que é a obediência, o diabo não vai prevalecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque você tem amor puro e sincero no seu coração. Você tem a fé de Deus, que é obediência. E aí Satanás fugirá de mim, de você e de tudo quanto for agradável a Deus. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Como devemos chegar para Deus e ele chegar para nós? Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Estão entendendo? Chegar, como é que, Deixa eu voltar aqui para você entender. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo. Como é a gente se é sujeito a Deus? Se nós somos sujeitos a Deus dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, com fé e amor puro. A fé é a obediência. E amor puro, o que é que vai acontecer? O diabo fugirá de nós, porque somos obedientes a Deus. O diabo fugirá de nós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para nós. Se nós chegarmos para Deus, ele chega para nós. Porque tem muitos evangélicos aí que diz: Deus odeia o diabo e ama o pecador. Mentira, Deus não ama o pecador. Deus vai passar a amar o pecador quando ele abandonar o pecado. Porque se ele amasse o pecador, não necessitaria de eu estar falando essas coisas para você. Não necessário eu pregar isso para vocês. Não era necessário. Porque tanto faz eu ser pecador como não. Deus ia me aceitar do mesmo jeito? Como? Não pode. Deus não vai amar um pecador. Porque se ele amar, estaria salvo. Agora, se o pecador abandonar a seu pecado, as suas má práticas, Deus o receberá de braços abertos. Isso é fato. Chegai-vos para Deus. Primeiro devemos, vejam só, preste atenção, meus amados. No que eu estou dizendo não é verdade. Tem crente, tem evangélico que diz, eu já vi muitos falar isso: Deus odeia o pecado e ama o pecador.
Você já viu alguém falar isso? Provavelmente sim, né? Mas escuta esse versículo aqui em Tiago 4, versículo 8. Eu sou pecador, né? Como é que eu tenho que chegar a Deus? Chegai-vos para Deus, para poder chegar para mim. Como é que eu posso chegar a Deus se eu sou pecador? Primeiro eu não tenho que abandonar o pecado? Tenho que abandonar para me chegar a Deus. Porque Deus não vai me receber eu podre, não, meu irmão. Você tem que estar limpo para Ele. Para eu me chegar para Deus, eu tenho que abandonar toda a imundícia que eu pratico, que eu faço. Para eu chegar para Deus, eu tenho que abandonar primeiro toda a imundícia para poder Ele vir para me chegar a mim. Ele não vai me receber eu podre. Primeiro eu tenho que me redimir de toda a nojeira que eu faço. Chegai-vos para Deus. Como é que a gente vai chegar para Deus? Abandonando toda a imundícia. E Ele se chegará para vós. Como está escrito: limpai, limpai as vossas mãos, pecadores. Né? Primeiro temos que nos limpar para poder Deus chegar, para poder eu ir para Deus e Ele chegar para mim. Primeiro temos que se limpar dos pecados e dos espíritos vacilantes, purificar os corações, né? Por isso, aí sim, Deus chegará para nós, porque limpei minhas mãos, ela não está mais suja com adultério, com bebedeira, com gay, com lésbica, com prostituição, com roubo, com mentira, etc, etc. Minha mão não está mais fazendo isso, né? Não sou mais pecador, nem o meu espírito é mais vacilante, né? E tenho purificado o meu coração, na onde? Na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo, para que Ele se chegue a mim. Porque se não for dessa forma, Deus não se chegará a nós e nem nós podemos chegar a Deus, se não fizer essas coisas. Sente a vossa miséria, sente as vossas misérias, lamentai e chorai, né? Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Como é que devemos fazer essas coisas? Como é que a gente vai ser cheio a vossas misérias? Porque somos miseráveis pecadores quando estamos em pecado, né? Quando recebemos, né, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não da que o homem inventou, porque é de Satanás, né? Você pode dizer quanto quiser que eu estou errado, pode me xingar, pode dizer que eu estou julgando. Não, eu não estou julgando. Quem está ali julgando é a palavra de Deus, meu amor, não sou eu, tá? Não sou eu, é a palavra de Deus. Então, quando você está no pecado, você é um miserável. Preste atenção. Sente as vossas misérias. Quando você está no pecado, você é um miserável. Você recebe a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Então você vai lamentar, né? Lamenta e chora pelo arrependimento, pelo aquele amor de Deus que está entrando em você. Você vai chorar, né? Você vai chorar. Você que ria na farra, na bebedeira, no roubo, no engano, todo tipo de coisa, você não ria, sendo lésbica,
sendo gay, sendo matador, sendo adúltero, sendo prostituta ou prostituta, você não ri nisso de felicidade, sendo beberrão nas farras, você não ri muito nessas coisas, você não se sente feliz nessas coisas, né? Você não ri, mas quando a lei de Cristo entrar para teu espírito receber salvação, você vai se tornar miserável, você vai se lamentar. Eita, você se lamenta. Eita, eu tenho que deixar isso se eu quero ter a salvação. Eu tenho que deixar de ser gay se eu quiser ser salvo. Eu tenho que deixar de ser lésbica se eu quiser. E começa a chorar. Porque é uma coisa que você pratica e gosta. É uma coisa que você pratica e ama fazer aquilo. Aí você vai lamentar por deixar aquela prática. Você vai chorar. Você tem que chorar, mas por amor a Deus, por amor puro e sincero no coração. Torne-se o vosso riso em pranto, que você sorri fazendo essas coisas. Você está na farra, bebendo com os amigos, está a maior alegria, sorrindo. Mas se for para você deixar pelo amor de Deus, você vai chorar. Você vai chorar, né? A vossa alegria se torna em tristeza, porque a legião do mal está fazendo você muito feliz nisso que você pratica. Mas quando a legião de Deus introduz a verdade para a salvação, você vai chorar, vai se lamentar, se torna um miserável, porque você está abandonando aquilo que mais você gostava. Pelo amor a Deus, pelo amor puro e sincero, porque aí você vai se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova moça, um novo rapaz. Não é verdade? Não é verdade? Humilha-te perante Deus. Humilha-te, né? Chora mesmo, né? Porque se você se arrepende dessas coisas com sinceridade, com amor puro e sincero, te ajoelha, pede a Deus e suplica: Senhor, me conforta, não deixe que eu volte para esse vale de lágrimas mais, né? E aí Deus te exaltará, porque Ele vai te receber. Mas se você é pecador, Deus está com as costas viradas para você, meu amor. Não diga que Deus está te amando, não, porque não está. A não ser que você deixe essas práticas. Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 11 a 12. Tiago, capítulo 4, versículo do 11 ao 12. A maledicência é condenada. Irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és que julga ao próximo. Então Deus, né, pode destruir esse que não quer seguir a lei, né? Irmão, não fale mal um do outro, nem fale mal de um irmão. Não julgue seu irmão, nem fale mal da lei. E julga a lei. Não devemos julgar, falar mal da lei de Cristo, nem julgar a lei de Cristo. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. É o que Cristo está revelando aqui, né? Então a lei
de Cristo é para ser seguida e obedecida, né? Através dela nós seremos julgados, mas quem está julgando não é nós, é Deus, entendeu? Quem está julgando não é nós, é Deus. Há um só legislador e juiz, Deus, aquele que pode salvar e destruir tu. Porém, quem és que julga o próximo? Então, eu não posso julgar você, mas através da palavra de Deus você será julgado, né? Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante, a falibilidade dos projetos humanos. Falibilidade, palavra estranha essa. Falibilidade dos projetos humanos. Eia agora, vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, né? Isso é fabilidade, deve ser a respeito de fábula. Eu vou até pesquisar essa palavra aí a respeito de fabilidade. Falibilidade, falibilidade, falibilidade dos projetos humanos. Depois eu vou pesquisar a respeito dessa palavra. Eia agora, presta atenção. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. É uma pessoa que está prevendo o seu próprio futuro, né? É uma pessoa que está prevendo o seu próprio futuro. Ela está desejando ir para uma cidade, chega lá, se estabelece, negocia e ganha, né? No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, né? Isso é relativo à palavra de Deus, né? Porque Deus é quem sabe todas as coisas. Através de Deus é que temos as coisas e que realizamos todos os nossos projetos em Deus. Através de Deus é que nossos projetos serão realizados, concluídos, não é? Não é através do nosso ser, não. É através de Deus, né? Como ele está dizendo aqui, vou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Mas não é assim. Isso é o nosso querer, mas no querer de Deus é assim. No entanto, não sabeis o que se sucederá amanhã. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que é que pode acontecer amanhã. Que é a vossa vida. Sois um vapor que logo aparece por um pouco e logo se desvanece. Isso é a nossa vida. Eu estou falando aqui agora e de repente, pô, morrer, né? Desvaneço, porque minha vida é um vapor, é uma fumaça. Ela pode estar aqui ativa nesse instante e de repente, pô, morrer, apagar, né? Mas, por quê? Nós não saberemos o dia de amanhã, como essa pessoa está dizendo aqui. Vamos para uma tal cidade amanhã, lá passaremos um ano, ganharemos, negociaremos e ganharemos. Mas Deus diz, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, porque a vossa vida sois um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Então podemos estar vivos agora e daqui a pouco morrer. E amanhã não irei a essa cidade, nem negociarei e nem ganharei, porque morri, né? Em lugar disso, né, de dizer que vai para tal canto negociar e fazer certa coisa, em vez disso, devemos dizer assim. Em lugar disso, devemos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, se Deus permitir, amanhã
Presta atenção, como está no primeiro versículo. Se Deus permitir e quiser, amanhã irei a tal cidade, né? Irei a tal cidade, negociarei lá e ganharei. Isso é o correto, né? Não chegar dizendo que vou para tal cidade, fico lá por um ano, ganho, né? Negocio e ganho, sem a presença de Deus, né? Mas se dizermos assim, se Deus quiser, se o Senhor quiser, amanhã irei a tal cidade, negociarei e ganharei. Isso está correto, porque primeiramente Deus está na frente, no comando da sua jornada, né? Não é você por si só, porque nada que fazemos aqui nessa terra vem de nós, nada, seja de bom ou de ruim, vem de nós, mas de Deus. Ele permite que aconteça, né? Ele permite que aconteça, apesar que ele não queira mal, mas o nosso ser nos induz para o bem ou para o mal, e Deus permita que aconteça o bem ou o mal, porque senão ele já teria trancado Satanás com seus anjos e destruído ele. Mas Deus já não fez isso para ver a nossa fé, para ver a nossa obediência e perseverança para com Deus. Por isso que Deus, eu já vi muitas pessoas falar em entrevista de pastor, porque Deus não destrói Satanás, né? Porque Deus não destrói Satanás e deixa tudo bonitinho aqui na terra. Já vi essas perguntas. Porque é um propósito de Deus que todo homem seja salvo, né? Satanás veio do mundo habitável de Deus e veio para esse outro mundo habitável que Deus criou. Satanás era do mundo habitável de Deus, mas se tornou rebelde a Deus. Ele, que era um querubim de Deus, da guarda lá, né, no mundo de Deus, ele se tornou rebelde, queria ser maior do que Deus. Como lá é um lugar santo, foi expulso. Mas Deus tinha acabado de criar esse mundo aqui. Parece que já estava tudo planejado, né, em acontecer essas coisas. Ele se rebela, jogado no abismo, e ele cai aonde? Onde? Nesse mundo que Deus tinha acabado de criar. Para quê? Para perverter o homem, para testar a fidelidade do homem para com Deus. É? Por isso que Deus permitiu que ele viesse para aqui, para testar a fidelidade do homem para com Deus. E Deus quer que todos nós sejam salvos, que nós possamos destruir o mal. Esse é o propósito de Deus, que nós possamos destruir o mal, né? Como é possível isso? Não fazendo coisa contrária a Deus, né? Porque já imaginou, presta atenção, como é que nós destruiríamos Satanás e seus anjos? Como é que nós pode destruir Satanás e todo o seu mal? Como? Sendo obediente a Deus, né? E não obediente a Satanás. Mas hoje 90%, como antigamente, antes de Cristo, 90% segue Satanás. De todo, estou falando no geral, no mundo todo. 90% segue e obedece Satanás e não a Deus. Quando Cristo veio, quem prevaleceu? Deus, Cristo não é tão poderoso?
Deus não deu todo o poder a ele, mas Satanás prevaleceu contra Cristo. Prevaleceu. Cristo não conseguiu vencer os que estavam na legião do mal. E Deus ainda insiste para que nós vença a legião do mal aqui na terra, que foi introduzida por Eva. Nós, da legião do bem, da legião do bem de Deus, da soldado, né? Nós somos soldados de Deus. Somos legionário de Deus. Onde? Na legião de Deus, no quartel de Deus. Qual é o quartel de Deus? A fé, a obediência a Deus, né? Porque Deus está escrito, Deus quer que vençamos o mal. Deus quer que o bem vença o mal. Esse é o propósito de Deus. Vencer o mal. Né? Vencer o mal. É meio difícil. Não é fácil não. Porque na primeira geração o mal venceu. A legião do mal venceu. Estou falando em termos terreno, carnalmente. Né? Porque para Deus não venceu, Deus destruiu. Toda a legião do mal humana, que era a criação de Deus, ele próprio os destruiu. Né? Deus mesmo destruiu. Toda a geração maligna, a primeira que se perdeu, a legião do mal que venceu bem lá, no tempo da descendência de Adão lá, foi Deus quem destruiu. Deus destruiu através do dilúvio. Toda a legião humana maligna, Deus destruiu. Resta tá agora a nova, né? Nova legião do mal está. Nova legião do mal, nova legião do bem, que veio de Noé. Em lugar disso, devei dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É isso que devemos dizer sempre, em tudo que formos fazer, em tudo, tudo. Devemos dizer assim. Você vai procurar um emprego, amanhã você está desempregado hoje, amanhã você quer procurar um emprego, tem que pôr amor puro no seu coração, sem mácula, sem inveja, sem contenda, sem briga, sem nada que desagrada a Deus, e dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, eu conseguirei com um emprego amanhã. Né? Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou conseguir comprar minha casa amanhã. Se Deus permitir, e sendo obediente a Ele, principalmente, né? Sendo obediente a Deus, porque essas coisas aqui é para quem é obediente a Deus, viu? É para quem é obediente a Deus. Quem é desobediente não consegue, né? Não consegue. Se você está seguindo Satanás, você acha que é Deus que está seguindo você? Não, quem está seguindo você é Satanás. Mas se você se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, né? Purificar seu coração das maldades, Deus andará com você. Né? E em lugar disso, diz: se Deus quiser, se Deus permitir, farei isso ou aquilo. Né? Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. Né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Comete pecado.
capítulo 5 de Tiago. Capítulo 5 de Tiago. Deus condena as riquezas mal adquirida e mal empregada. Esse é o próximo vídeo, né? Esse é o próximo vídeo em Tiago capítulo 5, que diz: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos aí do canal para que outras pessoas possam ouvir a verdade da palavra de Deus, né? Ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tenho dito.